Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso de número 7. Mas alguém trouxe o versículo para compartilhar? Se não, quero convidar as crianças aqui presentes a irem para a sua classe. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem mentiras que parecem verdade e existem verdades que parecem mentira. Eu vou inclusive agora contar uma história e vocês vão dizer para mim o que ela é, se ela é verdade ou se ela é mentira, ok? Quando eu era mais jovem, a minha família morava em um sítio ali na Maraponga, e nesse sítio haviam várias árvores, vários pés, como a gente chama aqui no Ceará. E aí teve um dia que, depois de me deliciar com a manga amarela de tão madura, eu tive uma ideia. Eu vou plantar o caroço, porque eu pensei, quanto mais manga, melhor, né? E aí eu fiz isso, eu plantei aquele caroço de manga, e eu confesso para vocês que eu esperava que nascesse um pé de quê? Se eu plantei manga, era para nascer o quê? Um pé de manga, né? Porém, eu não sei se vocês vão acreditar, mas para minha surpresa, ao invés de nascer um pé de manga, nasceu um pé de goiaba. Nasceu uma goiabeira. Vocês não precisam me responder em voz alta, mas você acreditou nessa história que eu contei? Claro que milagres acontecem, né? Mas eu sinceramente não espero que ninguém aqui tenha acreditado numa história dessa. Por que não, pastor? Porque, irmãos, não tem como nós plantarmos uma coisa e nascer algo totalmente diferente daquilo que a gente plantou. Não tem como. O que vai acontecer é que nós vamos plantar algo e vai nascer algo semelhante àquilo que a gente plantou. É a lei da semeadura e da colheita. Nós vamos colher algo parecido com aquilo que a gente tiver plantado. É claro que muitas vezes não vai ser na hora, não vai ser imediatamente. Mas eu estou plantando coisas boas e eu não estou colhendo. Muitas vezes não é imediatamente. Porém, mais cedo ou mais tarde, nós iremos sim colher algo parecido com aquilo que a gente plantou. Hoje, inclusive, eu quero meditar com vocês sobre uma semente que nós podemos ou não plantar na nossa vida e os frutos que essa semente vão trazer. Para isso eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 38. Gênesis, capítulo de número 38. Aproveito para dar as boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente, também aqueles que não puderam, mas estão a nos acompanhar por meio das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos. Gênesis capítulo 38. Esse capítulo, irmãos, ao meu ver, quero compartilhar isso com vocês, ele vai falar sobre duas sementes e sobre os frutos que essas sementes trazem. Por questão de tempo, hoje eu quero falar apenas da primeira, e em outra oportunidade nós iremos falar da segunda, ok? Qual é então a primeira semente, pastor, da qual Gênesis capítulo 38, um capítulo que algumas pessoas não entendem, fala? Aqui eu vejo uma primeira semente chamada pecado. Pecado. Irmãos, o pecado é uma semente que nós temos o livre-arbítrio de plantar. Nós podemos ou não plantar o pecado na nossa vida, mas nós precisamos entender que esse pecado vai trazer consequências. Esse pecado vai trazer frutos. E que frutos são esses? Convido você a lermos
os primeiros 23 versículos. Gênesis capítulo 38, versos 1 a 23. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos, preste atenção, e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira com H. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Nome do primeiro filho? Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Primeiro filho segundo filho Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Guarde esse nome. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. O cabo era ruim. Pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, 3 mortes já. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor, garantia, até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Que história, hein? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, pedimos agora, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, os conscientes e também os inconscientes. Que o sangue do Teu Filho, Senhor, nos lave e nos purifique e nos transforme cada vez mais, Pai. Te agradecemos por este dia, o primeiro da semana, por estas primeiras horas e também, Senhor, pela Tua palavra, a qual acabamos de ler.
depois de te louvar, Senhor, com cânticos e com orações. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua vontade para as nossas vidas e a sermos transformados pelo Teu poder. Pois tudo isso eu peço e agradeço, Pai, não em meu nome, mas no nome do meu Salvador, Jesus Cristo, e de todos nós. Amém e amém. Irmãos, há 2 domingos atrás, nós iniciamos uma série sobre José do Egito, uma história de sofrimento, salvação e perdão. Só que aqui, vocês vão perceber que, se no capítulo 37 o autor vinha falando sobre José, e como nós esperávamos que ele agora fosse dar continuidade à ida de José para o Egito. Porém, nos filmes, às vezes acontece isso, né? A câmera está focada no personagem principal, mas ela não fica o tempo todo naquele personagem, ela muda também para outros personagens. Então aqui é como se Moisés mudasse o foco da câmera. De José, agora ele foca em outro filho de Jacó. E por que ele faz isso, pastor? Porque ele não foca em José? Eu creio que por 2 motivos. Primeiro, para fazer um suspense. O que vai acontecer com José no Egito? Por que ele não conta logo, né? Aí não, ele faz um suspense. Deixa eu falar de outro filho primeiro, para a gente ficar interessado no que vai acontecer. Mas tem um segundo motivo. Eu creio que o autor aqui quer fazer uma comparação entre 2 filhos de Jacó, na mesma área, na área física. Lá no capítulo 39 ele vai mostrar o que acontece com José na casa de Potifar, como ele diz não para a tentação. Já aqui ele mostra o que vai acontecer com outro filho, com Judá. É como se ele estivesse comparando os 2 em uma mesma área. São 2 decisões que nós podemos tomar numa mesma área: a decisão certa e a decisão errada. Então aqui ele foca em Judá, um filho muito importante, que vai ter muito destaque na Bíblia. E o que é que esse texto começa falando sobre Judá? Qual é a impressão que nós temos aqui sobre esse filho de Jacó, Judá? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que Judá era um homem que agia por conta própria. E a gente começa a ver isso primeiro quando ele se aparta de seus irmãos e vai para Canaã. Ele se aparta de seus irmãos e vai para outra terra. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque existem pessoas realmente das quais nós temos que nos afastar. A Bíblia até manda nós evitarmos algumas companhias, nós nos afastarmos de algumas pessoas. Porém, existem outras pessoas das quais nós não devemos nos afastar. Por quê? Porque muitas vezes a nossa segurança, inclusive espiritual, vai estar perto destas pessoas. Então é como se Judá estivesse agindo por conta própria. Ele decide se apartar dos seus irmãos, ele decide ficar sozinho, ele decide se isolar. O erro já começa aí. E aí ele vai para a casa de quem? Aqui diz que ele vai para a casa de um amigo, um adulamita chamado Ira. Amigos são coisas boas? O que seria de nós sem os amigos? Não é verdade? Mas, irmãos, às vezes tem amigos, entre aspas, através dos quais, ou por causa dos quais, a gente colhe cada coisa ruim. Existem amigos que nos aconselham para o mal, que acabam nos influenciando para o mal. E aí Judá vai para a casa desse amigo. E aí a história continua e diz que ali ele conhece, olha, ele descendo os degraus, ele se aparta dos seus irmãos, ele vai para a casa de um amigo, e ali ele conhece uma mulher, filha de Sua, e a toma por mulher, casa com ela. Casar é bom ou ruim? É bom, casar é bom. O problema é que Judá se casa com a cananeia. E na Bíblia os cananeus representam muitas vezes rebeldia contra Deus. Ele até proíbe o povo de Deus na frente de casar com as cananeias. Mas é isso que Judá faz. Então Judá está plantando, está tomando decisões que são sementes.
E aí, o que é que Judá começa a colher? O que é que Judá começa a colher, irmãos? Não vamos mentir. Qual é o primeiro fruto do pecado na nossa vida? Sendo sincero, qual é a primeira coisa que o pecado traz para nós? Primeira coisa que o pecado traz é prazer. É ou não é? Se não fosse, ninguém pecaria. Se o pecado fosse ruim que nem dor de dente, ninguém pecava. Pecava? Não, aí eu lá quero dor. Por que que a gente peca? Porque o pecado, primeiro fruto do pecado, primeira consequência do pecado é o prazer. E quando nós olhamos para ajudar, o que que acontece no começo? Só coisa boa. Só coisa boa. Olha aí, está dando certo. Ele tem logo 3 filhos. A mulher dá logo 3 filhos para ele. Olha a bênção, né? Para aquela cultura era ainda mais importante ter filho. Vem 1, vem 2, vem 3. Eita glória! Deus está abençoando. Não podemos mentir, irmãos. No começo o pecado vai parecer a melhor decisão. Eita, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Só que aí esse é o único fruto que o pecado traz? É só o prazer? O que vem depois do prazer, irmãos? Outro fruto chamado perda. Primeiro fruto do pecado. Pecado é uma semente. Quando eu planto essa semente, eu vou colher. Primeiro o quê? Prazer, alegria. Mas depois, perda. E aí começam as perdas de Judá. É o primogênito, o primeiro filho dele. A Bíblia diz que ele era perverso perante o Senhor. Aí eu pergunto, de onde é que vinha essa perversidade de Ela? Será que ele não aprendeu com alguém não? Será que ele não olhou para o pai e viu algo ruim a imitar no seu pai? Porque do nada é perverso. E por causa dessa perversidade, o que acontece com ele? A Bíblia diz que o Senhor o fez morrer. Na Bíblia, Deus é aquele que dá vida, mas Ele também é aquele que tira vida. Deus dá vida, mas Deus também mata. Deus também tira a vida. E aí Judá chega para o segundo e diz: cumpre a lei do levirato. Quem sabe o que é a lei do levirato? Quem lembra? Lei do levirato é a lei do cunhado. E é uma lei estranha para nós, mas naquela época era muito importante. Dizia o seguinte: se uma família tivesse vários irmãos e um dos irmãos morresse sem ter tido filhos, o irmão dele vivo tinha que gerar um filho com a viúva, sendo que esse filho não seria de quem gerou, seria no nome do falecido. Olha que coisa estranha, né? Era a lei do cunhado. O cunhado tinha que gerar um filho na viúva para receber o nome de quem morreu. Então Judá chega para o segundo e diz: olha, cumpre a lei, meu filho, cumpre a tua obrigação, gera um filho na viúva para ser do nome do teu irmão, para que teu irmão tenha descendência na terra. Era uma espécie de amor pelos irmãos. E aí a Bíblia diz que Onã era o nome dele. Ele decide ter prazer com a viúva, mas não ter a obrigação com ela. Toda vez que era para, digamos assim, gerar um filho nela, ele não fazia isso. Ele tinha o prazer, mas ele não queria ter a obrigação de ter um filho com outra mulher. E assim são muitos relacionamentos. Se você prestar atenção, tem muito relacionamento hoje que as pessoas querem os direitos, mas não querem os deveres. Querem ter relacionamento, mas não quer casar, não quer assumir, não quer ter compromisso. Muitos hoje estão assim, né? Mas todo relacionamento tem que ter o quê? Tem que ter direito, mas também tem que ter dever. Tem que ter responsabilidade. E Onã não queria. Ele deixava o sêmen cair na terra. Não, eu vou gerar descendência para o meu irmão, não vai nem ser para mim, vai ser para outra pessoa.
Ele não queria, não. E aí, por causa disso, o que acontece? Depois do prazer vem a morte. Vai contando. 2 filhos, 2 mortes. E aí, era para ajudar a ter feito o quê? Chegado para o terceiro e ter dito a mesma coisa: olha, vai suscitar descendência para os teus irmãos. Só que Judá chega para Tamar e diz para ela: Tamar, volta para a casa do teu pai, deixa o meu filho menor ficar mais velho, selar. Quando ele estiver mais velho, quando ele estiver maior, aí eu te chamo para tu casar com ele. Irmãos, isso foi o que ele disse. Mas o que Judá deve ter pensado? Rapaz, essa mulher é uma viúva negra, já matou 2 filhos meus, vai matar o terceiro nada. Irmãos, olha como isso é sério. De quem era a culpa pelas mortes? Era de Tamar? Ela tinha feito algo para esses 2 sujeitos morrerem? Não. Mas é a nossa tendência, né? Nós temos a tendência de colocar a culpa nos outros. Nós queremos tirar a culpa de nós mesmos, queremos tirar a culpa dos nossos familiares. Não, a culpa é dos outros. E é o que Judá faz, coloca a culpa em Tamar, coloca a culpa na sua nora e diz: vai para casa, quando ele crescer, não se preocupa que eu te chamo. E aí a lei continua e você casa com ele. Porém, irmãos, o tempo passa, Selá cresce e Tamar percebe que o combinado não foi feito. Selá cresceu, está na idade de casar e eles não se casam. E aí o tempo passa e a esposa de Judá também morre. 3 mortes, 2 filhos e a esposa. O que é que o salário do pecado é? É a morte. O salário do pecado é a morte. Judá chora a sua esposa, a sua mulher, e aí depois de consolado, ele vai visitar os tosqueadores das ovelhas dele. Irmãos, alguém disse para Tamar que Judá está indo para outra cidade. E aí Tamar usa uma estratégia. Na verdade, eu diria uma armadilha. Homens, não vamos ter uma mulher como inimiga, viu? Porque mulher é estratégica. Tem mulher que tem estratégia. E Tamar usa uma estratégia. Ela era pagã. Ela não era uma crente em Deus ainda. Por causa disso, o que ela faz? Ela tira a sua veste de viuvez, cobre o seu rosto, fica no lugar onde o seu sogro vai passar, e ali ele passa por ela e ele a tem como uma meretriz, ele a tem como uma prostituta. Aí eu pergunto para vocês: por que Judá olhou para aquela mulher e achou que ela era uma prostituta? O rosto estava coberto por causa da maneira como ela estava vestida. Existia a roupa própria de uma viúva e existia a roupa própria de uma prostituta. E às vezes na igreja se quer dizer: não, mas a roupa não tem nada a ver, o importante é o que eu sou. Mas o que nós somos, muitas vezes, é demonstrado pelo que nós vestimos. Como alguém estava numa praça, e aí eu já contei essa história, e aí chega para ele uma mulher mal vestida, e ele pergunta: quanto é? E a mulher pergunta: você pensa que eu sou o quê? Ela não era prostituta, estava mal vestida, mas não era. Aí ela pergunta: você pensa que eu sou o quê? Ele olha para ela: o que você é, eu já sei, eu só não sei qual é o preço. Então, às vezes, pela forma de se vestir, nós estamos transmitindo uma ideia errada sobre nós mesmos. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos, com a forma como nós nos vestimos. E aí Judá não reconhece que era sua nora e diz: ei,
vamos nos deitar. Olha que homem pecador, né? Que homem perverso era Judá. Vamos nos deitar. E ela pergunta: o que você vai me dar como pagamento? Olha a estratégia de Tamar. O que você vai me dar como pagamento? Ele diz: não se preocupe, vou fazer o pix de um cabrito para você, né? Se fosse para os dias de hoje, eu vou fazer o pix para você. Você me dá seu número e eu transfiro. Ela: tudo bem, mas o que você vai me dar de garantia antes de me dar o cabrito? Aí ele pergunta: o que eu dou? Aí pronto, o inocente perguntou. E ela diz: me dê somente o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Em outras palavras, sua carteira de habilitação, seu cartão de crédito e a chave do carro. É só isso que eu quero. O homem estava querendo tanto que ele entrega para Tamar. O ato acontece, cada um vai para a sua direção. Irmãos, você já teve algo na mão de alguém precioso? Qual é o nosso desejo? Ter de volta, né? Recuperar. Não demora ajudar. Ele não vai não, ele pede para o seu amigo. Olha o amigo dele. Vai lá recuperar os meus bens, leva o cabrito para ela, traz o meu selo, o meu cordão e o meu cajado. O amigo dele vai. Cadê a mulher? Cadê a prostituta? Cadê a meretriz? E começa a perguntar: cadê a prostituta que estava aqui? Os homens: não, aqui não teve prostituta nenhuma. Aqui, nossa comunidade aqui é séria, não tem essas coisas aqui. E aí, irmãos, o amigo vem e diz para ajudar: olha, não encontrei não. E o pessoal diz que lá não teve nenhuma desse tipo de mulher aqui não. Eita, Judá nesse momento deve ter pensado: fiz besteira. Que ela guarde para si, que eu não tenha vergonha. De fato, irmãos, faz tempo que Judá vem fazendo besteira. Ele perde os seus objetos. E aí a história continua na direção de uma conclusão, mas eu queria parar aqui para nós podermos refletir um pouco mais sobre tudo que nós acabamos de ler, tudo que nós acabamos de dizer. Irmãos, às vezes a gente lê uma história como essa, se a gente for novo convertido, crente há pouco tempo, a gente pensa: mas meu Deus, como é que tem uma história dessa na Bíblia? Que história estranha, rapaz, que coisa estranha. Mas na verdade, irmãos, a gente tem que agradecer a Deus, porque tem histórias assim na Bíblia. Porque uma das coisas que essa história nos mostra é o que a semente do pecado gera nas nossas vidas. Pecado gera prazer, sim, mas depois ele também gera perda, morte, consequência. E nós precisamos ser lembrados disso, sabe por quê? Porque às vezes, mesmo conhecendo a Deus como Judá conhecia, nós podemos achar: não, é só um pecadinho, não vai trazer nada demais não, eu sei fazer escondido. Irmãos, para que mais escondido do que Judá? Um homem que se afastou da sua família, que se afastou da sua parentela. Para que mais escondido do que Onã, que pecava no leito, na cama, no quarto? Tem mais escondido do que isso? E deu no que deu. Então pecado vai trazer consequências, não tem como fazer escondido, porque onde nós estivermos, Deus vai estar lá, Deus vai estar vendo, e aquilo vai acabar chegando no conhecimento de alguém. Aqui a história foi contada na Bíblia, todos nós sabemos agora, né? E um dia eu creio que mais do que nós, outras pessoas também ficarão sabendo de tudo que foi feito. Não, pastor, mas não vai trazer consequência não, porque eu sei que Deus me ama. Amém. Quem aqui acredita que Deus te ama? Todos nós, né? E Judá, Deus não amava não? E como ele amava Judá? O filho dele ia nascer da descendência de Judá. Judá ia se tornar a tribo líder de Israel. Não importa,
aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não, pastor, mas tem outra ilusão. Deus entende. Eita, como tem crente enganado com esse Deus entende. Deus entende, Deus sabe, pastor, que eu não consigo. Deus sabe, pastor, que eu tenho lutado. Inclusive, qual é a área aqui na qual Judá cai? A área sexual. E o que tem de crente achando que tudo bem na área sexual não é brincadeira. De fato, irmãos, a área sexual, eu creio que raramente tem alguém que não sofre nenhuma tentação nessa área, tanto homem como mulher. Porque nós vemos homem caindo e mulher também. Talvez por isso a Bíblia fala tanto sobre isso, né? De Gênesis e Apocalipse tem muita coisa sobre a área sexual, porque existem muitos pecados sexuais, muitos. Para homem e para mulher, para heterossexual, para homossexual, vai ter muitas áreas. A Bíblia fala até de zoofilia, algo que é praticado no interior, que é ato sexual com animal, bestialismo e um monte de coisa. Deus entende, irmãos, as nossas tentações? Sim, Deus entende. Deus entende tanto, mas entende tanto, que Ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus sabe tanto que é uma dificuldade para o ser humano, que Ele dá uma graça para que o ser humano consiga vencer a tentação. Então, nós olhamos para a semente do pecado, vemos o que o pecado gera e chegamos a uma conclusão. Que conclusão é essa? Eu não posso mudar o passado. Nós não podemos mudar as coisas erradas que nós já fizemos, podemos? Não. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer: é parar de plantar as sementes erradas, é parar de tomar decisões erradas. Porque em relação ao passado, o que a gente pode fazer? Pedir perdão a Deus ou ao próximo e sofrer as consequências da maneira mais honrosa possível. Só tenho que fazer isso aí. Mas em relação ao futuro, nós podemos decidir: ei, eu fiz isso e não foi bom, não agradou a Deus, trouxe prazer, trouxe, mas trouxe perda também. Então agora eu vou fazer diferente, porque Deus está me dando força para agir diferente nas áreas em que eu estou sendo tentado. Irmãos, não é isso que Deus nos ensina na sua palavra? Por exemplo, em Efésios 4, 17 a 32, a parar de plantar o pecado e parar e começar a plantar o bem. Vamos ler lá, Efésios capítulo 4. Olha o que a Bíblia nos ensina a fazer. Efésios 4, a partir do verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas, verso 20, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora olha o verso 25. Paulo vai falar sobre algo que nós devemos abandonar e algo que nós devemos começar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira, fala a verdade, fala em amor, mas fala a verdade. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A questão não é a ira, o sentimento, é o que a ira nos leva a fazer, pecar contra Deus. 27, nem deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, continue furtando, porque Deus entende. Não furte mais, não plante mais o roubo. Antes, olha uma nova semente agora, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se antes você tirava dos outros, agora você vai doar para os outros, com o seu próprio suor, com o seu próprio salário. 29, não saia da vossa boca, algo muito comum, nenhuma palavra torpe é palavra suja, que rebaixa alguém, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ao invés de sujar, de poluir as pessoas, vamos falar aquilo que engrandece, que edifica as pessoas. Verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, longe toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, expulsa algo, e agora sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o método de Deus. Eu não posso mudar o que eu fazia, mas eu posso mudar o que eu faço. Eu posso mudar as decisões que eu vou tomar daqui para frente. Eu errei no passado, errei. Plantei o pecado, colhi perda. O que o pecado já tirou de nós, irmãos? Alegria, ânimo, direção, bens materiais, ele tira, né? Você vê que pessoas, quando se embriagam, muitas vezes, ou quando se irritam, joga logo a televisão no chão, taca o celular na parede, né? Olha o que o pecado faz, ele tira coisas de nós, ele nos faz perder. Mas aí, nós podemos olhar para a nossa vida e nos perguntar: nós temos plantado pecado? Algum pecado? De forma consciente? Temos persistido em algo que nós sabemos que não agrada a Deus? Que tal agora nós decidimos trocar pelo contrário? Porque todo pecado tem um oposto, né? Qual é o oposto do roubo? Não é não roubar, é dar algo a alguém. Qual é o oposto de palavras agressivas? Palavras de edificação. Qual é o oposto da ira? É a calma. Então, nós podemos plantar uma semente diferente agora. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o presente. De uma coisa eu sei, irmãos: tem quem nos ajude para pecar na terra, e acima de tudo isso, aquele que nos odeia. Ele está aí para nos ajudar a pecar. Mas também tem quem nos ajude a não pecar, e esse é maior ainda, é o Espírito Santo de Deus, do qual Paulo falou em Efésios 4. Pergunta é: qual dos dois nós vamos atender? O diabo ou o Espírito? Vamos orar.
Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia demonstrada em nossas vidas, inclusive na vida de Judá, Senhor. Ele viu mortes como consequência de erros que ele cometeu. Sabemos que mortes vêm para todas as pessoas, ao redor de todas as pessoas. Mas às vezes, Senhor, essas mortes são consequências de decisões erradas tomadas nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque a história de Judá está registrada. Nós vamos ver que ele teve a oportunidade de plantar outra semente, Pai, e essa semente trouxe algo bom na vida dele. Mas, Pai, essa história está registrada para nos mostrar que, apesar de nos amar, na verdade, porque o Senhor nos ama, é que o Senhor nos disciplina. É justamente pelo Teu amor por nós que o Senhor não permite que sejamos bem-sucedidos em pecar, Senhor. Pelo contrário, o Senhor permite que algo ruim aconteça, para que saibamos que o pecado não presta, e nós não podemos continuar sendo agricultores do pecado, Senhor. Nós não podemos continuar, Senhor, plantando aquilo que vai fazer mal para nós. Então, somos falhos, e o Senhor, sabendo disso, nos dá graça, nos dá poder do Espírito Santo para vencer todo o mal. Então, se há algo, Pai, alguma área da nossa vida na qual conscientemente nós estamos decidindo Te desobedecer, como Judá fez, como os filhos dele fizeram, nos perdoa agora, Senhor. Nos ajuda agora a fazermos diferente, Senhor, nesta área daqui para frente. Muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo Teu sangue que foi derramado por nós, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Continua tendo misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a atender ao Teu Espírito Santo. Pois tudo isso, Senhor, eu peço do fundo do meu coração e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar aqui a nossa escola bíblica dominical. Logo mais à noite nós teremos culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu encerro esta programação, este ajuntamento solene, desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na